E se você pensa em viver aqui nos Estados Unidos, esse vídeo é para você. Assim, foi algo uma parte muito turbulenta, assim, né, da minha vida, que até hoje eu tô cuidando, questão de terapia e tudo mais. Você veio, visitou, voltou pro Brasil, mas aí o que deu em você para você falar assim, largar tudo, faculdade, na vida, o que passou e passou. Você vai ter novos momentos com a sua família, mas os momentos que passaram, eles passaram. Mais um vídeo aí da nossa série Qual é o Real Valor do Dólar? Aonde eu tô aí entrevistando imigrantes brasileiros, contando a sua história real do porquê ter vindo para os Estados Unidos, qual o preço que ele teve que pagar para estar aqui, porque muitas pessoas que estão no Brasil pensam que chegou nos Estados Unidos é só festa, é só alegria, é uma grande Disneylândia, e sabemos que não é. E a gente está aí fazendo essa série de vídeos para inspirar pessoas, para as pessoas ver essas histórias e sim, e se inspirar, mas se inspirar da forma correta. E hoje eu tô aqui, ó, em um parque, ó, olha que top esse parque. Muito legal, muito legal. E hoje eu vou estar entrevistando aí a Victoria. É uma jovem, realmente bem jovem. Eu acho que vai ser uma história assim muito interessante. E vamos embora para a vinheta. Calma aí. Antes da vinheta, novidade para você. Eu e Fabutesc estamos agora num projeto novo, que é um canal novo de react, só que é um react de tudo que a gente pode ver, reagir aí. O nome do canal é Treta Sem Fronteiras. Já vou deixar aqui para vocês. Já vai lá, se inscreve. São reacts ao vivo de 15 em 15 dias. Bora, corre lá. Agora sim, vamos embora pra vinheta. E eu sou Diego Machado e bem-vindo ao canal Diego Machado USA, porque nesse canal eu falo sobre a vida real aqui nos Estados Unidos. E hoje eu vou entrevistar aí a Victoria. Olha, uma jovem, realmente jovem, que vai estar aí contando a sua história de vida, quem sabe inspirar outros jovens, ou até mesmo você que não tem mais essa juventude, mas tem a coragem, porque ó, ela realmente teve coragem. Bem-vinda, Victoria! Oi! Tudo bem? Tudo ótimo. Victoria, conta pra gente aí de onde você é do Brasil, quantos anos você tem? Então, eu sou do interior do Rio de Janeiro, né? Sou de uma cidade carioca. Sou de uma cidade que o nome dela é Rio das Ostras. Minha conterrânea, né? E eu tenho 23 anos. Nossa, bem jovem. Falei com vocês que ela era bem jovem. Jovem, bonitona. E, Victoria, conta um pouco pra gente aí, o que te inspirou a sair do Brasil, ainda mais você, jovem. Mas antes disso, conta, o que você fazia no Brasil? Então, no Brasil eu era servidora pública. E eu também fazia faculdade e tudo mais. E a minha mãe já morava aqui, né? Eu acho que na época ela já estava aqui já uns 3 anos, assim. E aí, tipo assim, eu sempre fui muito apaixonada pela cultura americana, sabe? Sempre aquela América dos filmes e tudo mais, aquele negócio maravilhoso. Aquele glamour todo, né? Isso que a gente via nos filmes e tudo mais. Então eu sempre tive o interesse de conhecer, né? E aí, quando a minha mãe veio pra cá, essa curiosidade aumentou mais e mais. E também quando ela falava para mim do poder de compra e a qualidade e tudo mais. Mais uma pergunta, você simplesmente veio ou você veio, conheceu aqui os Estados Unidos primeiro? Você ficou visitando a sua mãe ou você só chegou e falou, mãe, tô indo? Não, primeiro eu quis, tipo, vir pra visitar, pra conhecer, ver como é que era, né? Porque eu nunca saí do Brasil, nunca tinha saído do Brasil pra lugar nenhum. Então, eu fiquei com muito medo, né? De conhecer um lugar novo, do novo, assim, né? Então, eu vim primeiro pra conhecer, pra visitar, assim. Entendi. Aí você veio, conheceu, visitou. Calma aí, pessoal, que eu vou mostrar aqui um pouco para vocês aqui do parque que nós estamos aqui. Um parque muito bonito. Tem até é o que eu falo, ó. Vocês vão ver vários mendigos, apesar do parque, ó. Olha isso.
Olha que legal. Vou colocar para vocês aí, ó. Aquele ali é um, aquele lá embaixo lá que vai encontrar é outro. Tem um aqui do meu lado que eu vou tentar, ó, dormindo ali, ó, embaixo. Tá vendo? Não vou nem filmar muito para não dar dor de cabeça. Ó, vou trazer a câmera aí para mim de novo. E é isso, vamos voltar, que agora nós vamos sentar aqui. E a Vitória vamos sentar aqui para a gente poder trocar essa ideia, poder conversar um pouco. Isso, ó. Vou mostrar também aqui para vocês aqui, ó. São parques, ó. São churrasqueiras públicas, ó, playground para as crianças. Lá, do outro lado lá, se vocês... Vou trazer a câmera aqui. Tem um campo de futebol americano, né? Uma área para você correr. Muito legal, muito legal. Lá tem uma área pro pessoal lá embaixo para brincar com os cachorrinhos. Mas é isso. Vamos agora para o que interessa, sem enrolação. E fica até o final que, olha, essa história da Victória vai... Eu acredito que aí vai inspirar muitas pessoas. Aí, pessoal, a gente já se posicionou aqui, né? Uhum. Pra gente ter aí nosso bate-papo. Ela tá aí um pouco sem graça. Eu falei pra ela, fica tranquila. Aqui não tem dor de cabeça. Mas aí, Victória, você... Beleza, 23 anos, como você tava falando. Você veio, visitou, voltou pro Brasil. Mas aí, o que deu em você pra você falar assim... Largar tudo, faculdade, trabalho e falar assim, não, eu vou para os Estados Unidos. Foi o que? Relação com a sua mãe, distância, essas coisas? Ou o que foi, na verdade? Então, foi mais a questão de que quando eu cheguei aqui pela primeira vez, parecia que literalmente eu estava em outro planeta, assim. Tipo assim, era uma coisa surreal. Eu comecei a ver lugares onde eu via em filmes e tudo mais, eu realmente me apaixonei. E na primeira vez que eu vim aqui, eu fiquei, se eu não me engano, acho que foi uns 20 dias e tudo mais. Então, tipo assim, eu consegui viver tanto a parte do glamour, né, que é a parte... Lembrando, pessoal, nós estamos em Las Vegas, então quando ela fala essa parte do glamour, realmente ela tá falando em glamour. É uma coisa literalmente de outro mundo, assim, então eu fiquei muito apaixonada e tudo mais. E aí a minha mãe me levava nos lugares para poder comprar as coisas, e aí eu via realmente o poder que o dólar realmente tem, como o dinheiro aqui é valorizado assim, né? Então, tipo assim, isso tudo me fez repensar na minha vida. Mas o que me fez realmente tomar essa decisão foi quando eu voltei pro Brasil. E aí a gente volta, né, pra vida real, a gente volta pra rotina e tudo mais. E eu ficava, meu Deus do céu, esse lugar aqui não é mais pra mim. Meu Deus do céu, isso aqui não dá pra mim mais. Eu ia no mercado e aí eu via o preço das coisas, eu ficava, meu Deus, como que pode aqui tudo ser muito caro, aqui tudo ser desse jeito. Então, tipo, que eu comecei a entrar em... Você tomou um choque da volta, né? É o que acontece. Eu também, pessoal, como eu já falei pra vocês, eu morei 2 anos e meio na Nova Zelândia. E quando eu fui pra Nova Zelândia foi assim, algo... Sim. E quando eu voltei no Brasil de férias, eu fiquei assim... Tomei um choque muito grande. Primeiramente, pra mim, desesperador foi o barulho. Quando eu cheguei no aeroporto... Caraca, aquela barulhada, beleza. Na área do aeroporto ainda tava bem. Quando desceu ali a rampa ali do Galeão, ali no Rio de Janeiro... Caraca, a favela pro lado, lixo na rua. Eu falei, meu Deus... Tipo assim... Tudo fedor, você começando a sentir fedor. Quando eu cheguei na minha cidade, cachorro na rua, cachorro de rua, carro buzinando, nossa, aquilo se tornou pra mim um caos. E eu que fui pra ficar 1 mês, com 15 dias eu já tava desesperado pra voltar. E eu te entendo, eu entendo essa parte aí que você falou. E aí o que você fez? Você se organizou e falou assim, não, vou embora. Sim. E quanto tempo levou essa organização, Então, Vitória? aí tudo bem. Aí eu voltei pro Brasil, aí foi
acho que realmente foi exatamente isso, né? Eu comecei a ver as coisas, falei, meu Deus do céu, pra mim esse lugar não dá mais. E aí eu lembro que eu já decidi trancar minha faculdade, que eu fazia a faculdade de biomedicina no Brasil. Então eu falei assim, realmente foi tipo uma decisão difícil a se tomar, né? Porque no Brasil eu tenho meu pai, eu tenho os meus irmãos que praticamente, literalmente vivia comigo mesmo, assim, era como se fosse tipo que meus filhos, assim, sabe? Eu Entendi. tenho... Então seu pai e sua mãe são separados, sim, né? Beleza. Sim. Você viveu, na verdade, com o seu pai. Então, eu morava com meu pai e aí com 18 anos eu fui morar sozinha, mas eu passei grande parte da minha vida morando com o meu pai. Então, eu tranquei minha faculdade, que foi uma decisão muito difícil, né? Porque você fica com aquela insegurança de, meu Deus do céu, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que é isso aqui mesmo? Começa a ter, tipo, que uma luta, sabe? Dentro da nossa mente, né? E a sua mãe? O que a sua mãe dizia quando você tomou essa decisão? Não como uma mãe que queria ter uma filha ao lado, mas eu digo como uma mãe que fala assim, então minha filha, para você, isso aqui é para você ou não é para você? Calma, sua faculdade. Qual foi assim um pensamento da sua mãe? Qual foi o incentivo que a sua mãe te deu? Então, a nossa realidade, né, no Brasil, da minha mãe na época que ela morava lá, do meu pai também, a gente não tinha condição para fazer nada. Nossa situação financeira era horrível, assim, extremamente ruim. Então a gente não teve oportunidade de ir para tipo restaurantes, conhecer coisas boas, tanto que tipo assim, até lugares pertinhos mesmo da minha cidade, que é tipo Arraial, Búzios, a gente não tinha esse acesso. Então não tinha essa condição financeira, né? Não tinha. Tá com cara de rica, hein, Victoria? Caraca, tá com cara de rica, hein? Cara, pessoal, deixa aí nos comentários aí. Não tá com cara de rica. E olha, já aproveita, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações e dê um hype nesse vídeo para ele alcançar mais pessoas. Rapaz, a menina tá com cara de rica, gente. Mas... Eu tento. Eu tento. Então, tipo assim, a nossa situação não era legal. E aí, quando a minha mãe veio pra cá, né, ela viu o potencial que a gente tinha em questão de aproveitar as oportunidades que esse país oferece, né? Que realmente, os Estados Unidos, gente, é um país, sim, de oportunidades. Eu vou chegar um pouco aqui por causa do sol. Que vocês sabem, né? Esse vídeo é sem corte, não vai ter cortes. E é isso, vamos embora. Como eu estava falando, os Estados Unidos realmente é um país da oportunidade. Sim. Eu vou pegar um pouco a fala para não parecer que tudo é fácil ou está fácil. As coisas aqui realmente estão muito difíceis. Sim. O passado nos Estados Unidos era uma coisa bem mais fácil. Hoje não. Hoje as coisas estão muito difíceis. As pessoas estão passando por muitas situações, a economia nesse momento não está bom. Gente, quando eu falo economia não está bom, eu não estou comparando com o Brasil, não tem nada a ver com o Brasil. Eu não penso assim que um litro de leite aqui é $2 e no Brasil é $20. Não tem isso. Eu trabalho aqui, eu vivo aqui, então a minha condição é aqui. Antes que você pense que nós estamos... isso, Brasil... Não existe essa comparação. Brasil é um país, Estados Unidos é outro. A economia do Brasil é uma, a economia dos Estados Unidos é outra. Não vamos romantizar, dizer que o Brasil está bom. Nós aqui sabemos que o Brasil não está bom, ok? Então, vamos ver que segue aí. Então, tipo assim, desculpa, ela via tipo que o potencial que a gente poderia ter, né, aproveitando as oportunidades que aqui oferece e tudo mais, a questão do poder de compra, ela queria que a gente vivesse esse novo, ela queria que a gente vivesse, aí fala a gente porque eu tenho uma irmã que também tá aqui. A sua irmã veio também? Veio junto comigo. Vocês vieram juntas? Sim. Viemos juntas. E quanto tempo você já está aqui? Eu acho que eu não perguntei isso lá no início. Eu tô aqui, vai fazer 2 anos em outubro. Entendi. Então você chegou aí no início de 2024, né? Isso. Então tipo assim,
E aí, tipo assim, a gente via a situação que a gente vivia e tudo mais, então a minha mãe, ela sempre falava, não, vocês têm que vir pra cá, vocês têm que vir pra cá, vocês têm que vir pra cá, porque quando vocês chegar aqui, vocês vão ver, vão aproveitar as coisas que tem aqui, vocês precisam viver isso primeiro. Tanto que ela era até contra eu começar a fazer a faculdade. E Entendi. aí, só que é aquilo, né? Quando a gente não tem a certeza de nada, e eu também sou muito jovem, naquela época eu era mais jovem ainda, né? Então a gente ficava tipo assim, eu não acreditava que eu ia vir pra cá. Eu não acreditava que eu ia conseguir chegar aqui, porque eu achava que eu não tinha condições pra isso, entendeu? Entendi. Mesmo a sua mãe vivendo aqui... Mesmo a minha mãe vivendo aqui. Entendi. Você não conseguia enxergar essa luz no fim do túnel, né? Não. Você olhava assim e falava assim, é como fosse algo inalcançável para você. Exatamente. Então, pessoal, essa história que ela tá falando me remete assim, que ela sonhava, via na TV, mas não acreditava. Mesmo a mãe dela, apesar que eu tentei, né, trazer a mãe dela, mas a mãe dela não quis vir, tá? Não quis vir ser entrevistada. Aí eu falei com ela, ela aceitou. Mesmo a mãe dela estando aqui, como eles tinham uma vida muito difícil no Brasil, ela também não acreditava que seria possível para ela, porque realmente pra gente que é pobre no Brasil, Vitória, a gente tem certos bloqueios. Sim. Tipo, será que eu consigo? Não consigo não. Isso não é coisa de pobre, isso é coisa de rico. Gente, deve ser muito caro, deve ser muito isso, deve... Então a gente acaba criando esses bloqueios e a gente acaba pegando esse sonho e colocando dentro de um baú e fechando. E talvez tem pessoas que anos depois falam assim, pô, há 10 anos atrás eu tive a oportunidade de me arriscar e ir para algum país e acabei não indo porque ficou com medo. Seria isso, né? Exatamente isso, exatamente. E, Victória, me conta uma coisa. E aí, você assim, bonitona, Las Vegas. E aí, solteira? Em processo de divórcio, me divorciando. Sério? Sim. Caraca, nossa, olha, hein? Olha, ela já me entregou. Eu já fico doido, vocês sabem, né? Vocês sabem que a minha curiosidade é terrível. Mas calma aí, você veio sozinha pra cá ou você veio casada? Não, eu vim sozinha pra cá e eu me casei aqui. Ah, você casou aqui? Casei aqui. Com brasileiro, com americano ou com alguém de outra nacionalidade? Sim, eu casei com um americano. Com quanto tempo você estava aqui que você acabou casando? Nossa, eu acho que eu já estava aqui, talvez com uns 6 meses, eu acho. 6 meses ou 7 meses, não tenho certeza. Mas eu acho que foi nessa faixa etária aí, foi quando eu conheci meu ex-marido. Entendi. Então, basicamente, você tem aí 1 ano e 10 meses, né? Mais ou menos, 1 ano e 10 meses, 6 meses. Acabou rápido, menina. Pois é, graças a Deus. Sério? Uhum. Mas, tá, não sei se eu posso fazer, mas eu vou fazer. Se você não quiser responder a pergunta, você não responde. Eu acho que toda mulher brasileira que vem para os Estados Unidos pensa assim, eu vou chegar lá, eu vou arrumar um gringo, porque eles são os Thor, os meninos dos olhos azuis, são lindos, maravilhosos. Você, vamos dizer assim, teve esse engano no início, vocês se conheceram, aí foi aquele negócio avassalador, e porque vocês casaram muito rápido. Sim. Então, foi assim, né? Já no Brasil, todo mundo sempre falava isso pra mim, assim, né? Nossa, porque nos Estados Unidos é muito fácil você encontrar o amor da sua vida, é muito fácil você encontrar um gringo, porque Vamos chegar... Não vou cortar, não. Chega um pouco pra trás, só pra minha câmera sair um pouco do sol. Isso. Não vai ter corte. Vai. Então, aí, tipo assim, eles sempre falavam que, porque os gringos, gringo eu falo americano, né? Porque eu ia vir pra cá, que eles valorizam muito as mulheres, que eles tratam as mulheres como princesa e tudo mais. Vai ser rapidinho pra você conseguir arrumar alguém e tudo mais, tá bom. Mas foi rapidinho, porque você chegou com 6 meses, já conheceu o gringo e já casou. Nesse ponto aí, eu sou obrigada a concordar. Então, aí eu cheguei aqui, né, e já fiquei com esse negócio na cabeça, tipo, eu nunca fui desse tipo de mulher que
que aqui tem muito, né, que fica com esse negócio de tipo assim, porque você não pode ficar com brasileiro, porque você não pode dar chance e tal. Tipo assim, eu sempre fui aberta a ser feliz. Sai fora de brasileiro. Sai fora de brasileiro, entendeu? Só que, tipo assim, eu falei assim, não, eu acho que se eu tiver que encontrar alguém, eu tenho que encontrar uma pessoa que, tipo, que me ame, que cuide de mim e tal, independente se for brasileiro, americano, de outros países também, de outras nacionalidades. E aí, Vamos dizer assim, você encontrou isso sim no americano, aparentemente, né, no início. Mas o que conta pra gente assim, o que começou a mudar? Como é que foi o início e o meio e o porquê do final? Só pra gente entender rápido aí, pra gente fazer a pergunta. Pessoal, fica até o final, que a história tá interessante até aqui. Mas no final ela vai dizer qual é o real valor do dólar na vida dela aqui nos Estados Unidos. Então, aí com 6 meses eu já tinha me relacionado, né, com algumas pessoas e vi que não era aquilo que eu queria pra minha vida e tudo mais. Então, a minha mãe tinha uma amiga, né, e tudo mais, que tinha uma outra amiga, que tinha um filho. Ah, meu Deus! Esse negócio assim, e queria apresentar pra mim, porque falou que eu era muito bonita, que tudo mais. Aí tá bom, então, tipo assim, como eu já tinha passado por algumas decepções e eu tava num período que eu tava tipo assim, nossa, eu preciso realmente focar em alguém que realmente queira construir algo comigo, que realmente queira algo sério comigo, que, sabe, tipo, porque antigamente às vezes, né, principalmente a gente jovenzinha, a gente às vezes, tipo, fica focando muito em beleza, em corpo, essas coisas assim. E eu falei, não, vou tentar ver algo diferente dessa vez, né? E aí foi quando eu conheci o meu ex-marido e... Só te cortando, o seu ex-marido, ele era da sua idade ou era um homem mais velho? Então, o meu marido não, tá repreendido. Meu ex-marido, ele é 2 anos. É da sua idade, da sua idade. Porque é muito comum a gente vê aqui umas brasileiras, tipo assim, de 23 aninhos assim, casada com um senhor de 73, não. Por amor, lógico. Não, aí tipo assim, ele é da minha faixa etária assim, de idade, né? E no início eu realmente falei assim, nossa, uma coisa diferente, né? Aquele negócio de, porque alguns, nem todos americanos, tipo, demora mais pra questão de beijo, questão de contato físico e tudo mais. Falei assim, legal, tipo, uma coisa diferente, tal, que a gente realmente conhece a pessoa. E então, realmente eu estava empenhada para fazer aquilo ali dar certo, porque eu vi que poderia ter algo a mais, eu poderia construir algo, sabe? E esse choque, o choque cultural, eu sei que você provavelmente sentiu o choque cultural quando você veio para os Estados Unidos, porque é muito normal. Você sai de um país com uma cultura, chega num país como o Estado, por mais que seja maravilhoso, não tem a coxinha todo dia, não tem o amigo do sextou, não tem aqueles amigos da resenha. Pois é. É tudo muito diferente, a gente passa por esse processo aqui. Mas eu digo do choque cultural, você e seu ex-marido, você já falava inglês fluente quando vocês se conheceram ou você estava aprendendo? Então, eu estava aprendendo, ainda estou, né, aprendendo, tipo, a falar inglês, porque a gente acha que quando a gente chega aqui, a gente fala de uma hora para outra, não, com 3 meses já vou estar falando inglês fluente. Não é assim que funciona, não é assim que funciona. E aí, tipo assim, só que o que facilitava pra mim, né, na minha situação, é que meu ex-marido, né, ele é americano, mas a família dele é espanhol, então ele falava espanhol. Então, tipo assim, a gente tentava se comunicar nesses 2 idiomas. Entendi, então facilitava, né? E você bastante. Aí treinando, estudando inglês. Sim. Estudando inglês, ele falava um pouco de espanhol. Sim. E a gente tem mais facilidade, sim, com a língua espanhola, pra gente entender a língua espanhola, né? Entendi. Então vocês se comunicavam bem. Sim. Tá. E, gente, nós já vamos chegar lá, tá? Se você chegou até aqui nesse vídeo, muito obrigado, que eu acredito que você esteja gostando da história. Então, como eu sempre peço, já aproveita e não esquece, já deixa o seu like e se inscreve no canal
E fica até o final que ela vai contar aí qual foi o valor do dólar para ela. E como que foi, Victoria, esse meio, essa relação? No início, pô, muito legal, um descobrimento, tudo muito novo. E logo depois? Sim, aí tipo assim, eu começava a perceber alguns comportamentos estranhos, só que por essa questão de cultura diferente, eu achava que era questão cultural. Mas que tipo de comportamento estranho? Vamos lá, só pra gente poder entender o que seria esse comportamento estranho. Então, tipo assim, a primeira coisa que eu pensava é que quando você é um imigrante, você chega nesse país, você, tipo assim, parece que você chega com sangue nos olhos pra poder realmente construir suas coisas. Então você quer, tipo assim, trabalhar bastante pra poder comprar suas coisas, pra poder ter dinheiro guardado e tudo mais. E ele não era assim, né? Ele não gosta, tipo, ele não trabalhava. Não gostava de trabalhar? Não gostava de trabalhar. Pessoal, não é 100%, mas muitos americanos aqui não curtem muito o trabalho, não é à toa que tem muito imigrante nos Estados Unidos, que o imigrante preenche essas lacunas. O americano é muito de olhar, analisar, tá vendo, mas trabalhar mesmo é coisa de imigrante. A questão também da alimentação, que a alimentação dele era horrível, os costumes e tudo. Costumes eu digo de tipo assim, por exemplo, não tem aqui, porque no Brasil, né, a gente tem aquele negócio de querer agradar a família da pessoa que a gente tá, de querer ter, tipo, conversar e tal. E ele era muito na dele, assim, muito, muito. Ele ia pra minha casa, tipo, não conversava nada com a minha mãe, só ficava só no telefone e aquilo ali, que foi uma das primeiras coisas que aconteceu, que claro, depois foi escalando, né, que começou a me incomodar, que eu achava que talvez era questão da cultura realmente, entendeu? Mas, vamos lá, Victoria, você não acha que você se precipitou ou se empolgou, chegou 6 meses, caraca, conheceu o americano, o gringo e falou assim, caraca, você não acha que foi uma empolgação sua assim logo de chegada? Por que eu tô te perguntando isso? A Victoria de hoje, depois de quase 2 anos nos Estados Unidos, você iria embarcar nessa? Não. Não embarcaria, né? Não embarcaria. Porque, gente, eu tô quase 6 anos aqui, eu já vi muito essa história das mulheres. Não é a questão, é uma empolgação em relação a ter um americano, conhecer outra língua, é outra cultura, eles são... Os caras são bonitos, tem os feios, mas a maioria é bonito. Aqui eu costumo dizer, quando eu vou na academia, tá cheio de Pantera Negras e Capitão América. Só tem Pantera Negra e Capitão América. Eu falo, rapaz, os caras bonitos, rapaz. Ó, os caras bonitos, as mulheres bonitas, que eu fico assim, ó. Porque todo mundo que tá aí no Brasil fica pensando que Estados Unidos é terra de gordo, comedor de hambúrguer. Gente, vocês estão totalmente enganados. Tem nada a ver, não. É ou não é, Victoria? Exatamente isso. Mas aí, ok. Então você diz sim que foi uma empolgação, né? Foi uma empolgação sim, porque primeiro, né, a gente, que eu vejo muita gente com problema de falar sobre a questão de carência e tudo mais, tipo, naquele período, tipo, eu tava muito carente de questão de ter alguém ali, porque, né, a gente tem muita dificuldade com a questão do idioma, com a questão das coisas, então eu falei assim, nossa, eu queria tanto ter alguém aqui. Pode ir, eu só vou chegar minha câmera aqui pra trás para não pegar sol. Vambora, não vai ter corte não. E tipo assim, eu acho que a questão da carência, eu fico até imaginando como é para as pessoas que estão aqui realmente sozinha, porque eu tava aqui, tipo, morando com a minha mãe e mesmo assim eu me sentia, tipo, carente de ter alguém ali, de estar construindo, tipo, de ter uma família e tudo mais, de construir, sabe? A sua vida. De construir a minha vida, exatamente. O que acontece, cara? Eu vou te falar, Vitória, como homem, o homem não pensa muito nisso como a mulher não, tá? O homem, ele pensa em sim, construir, crescer, zoar, bagunçar dentro disso aí. Essa parte de carência, de ter alguém, de construir uma família, já pensar dessa forma, o homem não tem. E nós temos aí sempre muitos relatos que acontecem com as mulheres. Para você que está aí vendo esse vídeo,
você mulher que se interessa por esses assuntos que ela tá falando, vai lá no meu canal. Eu tenho lá o programa Elas na América, que eu tô sempre entrevistando brasileiras que foram abusadas, vítimas de abuso aqui nos Estados Unidos, contando a sua história, que é mais ou menos o que a Vitória tá falando aqui. Já vai lá. Eu vou deixar aí na tela aí para você aí o último episódio. Vai lá e assiste o vídeo. E a gente sempre tá fazendo essa live aí às 19 horas, horário de Brasil, todo sábado. Mas vamos lá, Vitória. Então, aí é aquela carência e tudo mais de estar conhecendo alguém, de querer aquela pressa, né? Porque uma coisa que eu queria falar, que, tipo assim, quando a gente chega num país novo, meio que a gente tá começando tudo do zero, né? Exatamente, só uma criança de novo. Exatamente. Então a gente fica meio que com pressa de que tudo dê certo logo. Então a gente quer que tudo dê certo logo, então a gente já quer, tipo, trabalhar muito, construir as coisas, estudar, conhecer alguém e tudo mais, porque a gente abandonou uma vida, né? Como eu falei, tipo assim, eu já tava fazendo faculdade, eu já tinha, acho que eu tinha 2 ou 3 anos já que eu estava fazendo a faculdade. E você tinha um bom emprego, né? Porque hoje ser funcionário público no Brasil é ter um bom emprego. Exatamente, eu morava sozinha, então, tipo assim, eu tinha minha família e tudo mais, então, quando eu abandonei tudo, meio que aqui eu virei uma criancinha. Uhum. Eu comecei literalmente do zero, entendeu? Então a gente fica meio que com pressa de que tudo dê certo logo, e aí foi quando eu me precipitei, porque com certeza foi isso, de conhecer essa pessoa, de não ver as coisas e tudo mais. E aí foi quando eu comecei a me relacionar com ele. Entendi. Entendeu? E qual foi, assim, Vitória, o estupim que você falou assim, não dá? Então, aí ele começou a dar alguns sinais, né? Começou a acontecer alguns problemas, como mentira. Tipo assim, aqui a questão da lei é muito séria. Então, por exemplo, aqui não é comum você ultrapassar o sinal vermelho. Tipo, é algo que se a polícia estiver ali ou se tiver registrado ali, você... Tipo assim, você tem que pagar a multa, tipo, muito caro. Às vezes você pode, em algumas situações, você é até preso por excesso de velocidade. Sim. Então, tipo assim, eu via que ele às vezes dirigia bêbado, que ele ultrapassava sinais vermelhos, ele, tipo, mentia muito e tudo mais. E fora alguns outros comportamentos meio... Tá, mas olha só, beleza. Até aí, tudo bem. Uhum. Mas vamos lá. Eu preciso saber só pra gente finalizar esse assunto, que eu tô sentindo que você não tá ficando confortável. Mas nós vamos finalizar o assunto. Nós começamos, então nós vamos finalizar. Claro. O comportamento dele com você começou a mudar? Sim. Começou a ter agressividade? Sim. Ou um pouco de hostilidade? Ou até mesmo um pouco de... Aquela coisa, você é imigrante, eu sou americano, seria isso? Foi isso que aconteceu? Exatamente isso. Ele demonstrava alguns comportamentos, por exemplo, questão de agressividade. Uhum. Ele se mostrava agressivo e às vezes ele se controlava muito, ele não gostava de... Tipo assim, por exemplo, tinha alguma situação que envolvia a minha mãe e tudo mais. Ali ele se mostrava, tipo, um bom moço. Aí quando tava comigo ele era mais agressivo, sabe? Entendi. Mais grosso, assim, entendeu? Aí você começou o quê? A ficar com medo? Comecei a ficar com medo. Comecei a ficar com medo dele porque, tipo assim, eu via que tava se escalando uma situação que futuramente poderia acontecer algo muito... pior, né? Tá, vou te fazer uma pergunta bem pessoal, você só responde se você quiser, tá? Claro. Se você não quiser, você não responde. Ele, de alguma forma, psicológica e fisicamente, você se sentiu agredida? Sim. Foi o motivo de você falar assim, acabou? Sim, foi exatamente isso. E você teve dificuldade de dizer esse acabou? Porque, olha só, você disse acabou, mas não é assim. Uhum. Tipo assim, eu comecei a ver uns comportamentos dele, que aí meio que eu ficava com medo, né? Uhum. Desse negócio que eu ficava, meu Deus do céu. E se quando eu terminar com esse cara fazer alguma coisa? Aí, tipo assim, meio que eu literalmente fiquei com medo mesmo de botar um ponto final, porque eu ficava com medo de uma reação que ele poderia ter, que eu não poderia, sabe, ter ali o controle de algo. Porque, sim, primeiro, eu não falo inglês fluente, ele sim. Então, ou seja... tipo, conseguir se comunicar, e parece que quando a gente tá mais nervosa, parece
que não sai Exato. absolutamente nada. Parece Ali que o inglês não realmente não flui. trava tudo Trava e a gente tudo. não consegue chegar em lugar nenhum. Não consegue chegar em lugar nenhum. E ele, tipo assim, tranquilaço, entendeu? Então, tipo assim, foi uma parte muito turbulenta, assim, né, da minha vida, que até hoje eu tô cuidando, questão de terapia e tudo mais, mas houve sim, tipo, abusos, né, físico, psicológico, sexual, tudo em relação a isso, e foi mas quando eu decidi realmente botar um ponto final, foi quando meio que ele me agrediu. Entendi. Entendeu? Meio não, quando ele me agrediu, que até isso a gente tem dificuldade às vezes de admitir, né? Exato. Porque sempre a mulher sai como culpada em tudo e a gente sempre fica com medo às vezes até de se expressar errado, porque a outra pessoa do outro lado pode entender algo errado e já vem com julgamentos e tudo mais. Mas realmente eu botei um ponto final quando eu fui agredida. Tá, então vamos lá pra gente finalizar esse assunto. Gente, se preocupe com o direito não. A gente tá num parque, tem uma criançada brincando aqui. E como eu falei, eu não vou cortar. Antes da gente chegar à pergunta final, que é a finalidade, qual é o real valor do dólar? Vocês já estão vendo aí parte, né, do valor do dólar. Victoria, deixa uma mensagem para as mulheres que vão estar vendo esse vídeo, para mulheres que vão vir para os Estados Unidos ou estão lá no Brasil sonhando em ter um gringo, um americano, não importa, um homem de qualquer outra nacionalidade que não é da nacionalidade dela, mas não para dizer assim, olha, fica com um brasileiro, não é isso, eu tô brincando aqui, entendeu? Não é isso. É o que a mulher precisa investigar, se ela precisa ter calma. Deixa essa mensagem aí para essa mulher antes da gente chegar à pergunta final aqui. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que primeiro você precisa escolher alguém que te respeite, alguém que te ame, alguém que te valorize, não ligando muito para essa questão de nacionalidade, porque no final pessoa é pessoa, se a pessoa tiver que ser ruim, ela vai ser ruim sendo americana, sendo brasileiro, sendo mexicano, sendo tudo. E é uma coisa que eu queria falar muito, é que às vezes a gente tem, tipo, como se fosse medo de dizer, tipo, eu tava carente, sim, porque, tipo assim, na nossa cabeça, né, na cabeça hoje das pessoas, só o homem tem necessidade, né, em relação a sexo, essas coisas assim, só o homem. Tipo assim, a mulher não pode se sentir carente, a mulher não pode se sentir, tipo, com desejos sexuais e tudo mais, a mulher não pode ter necessidade porque sempre ela é julgada. Então, tipo assim, não tenha medo de julgamentos, você tem que ser você realmente, tipo assim, realmente admitir, eu passei por isso porque eu ignorei, eu não quis ver, né, os sinais, porque simplesmente eu queria ter um relacionamento que desse certo. Simplesmente eu queria encontrar alguém que realmente me amasse, eu queria, tipo, construir algo. Então, às vezes, esses desejos é tão grande, assim, é tão imenso dentro da gente, que às vezes a gente acaba ignorando os sinais, não querendo ver. Porque, tipo assim, sempre tem sinais. Só que às vezes a gente não quer enxergar, porque a gente fica tipo, meu Deus do céu, não acredito que eu tô passando por isso aqui. Não acredito que eu tô vivendo isso aqui com esse cara e tudo mais. Porque às vezes a gente tem tanto esse desejo. Então, cara, não tenha medo de ser julgada, entendeu? Seja você mesma, escolha alguém direitinho, sabe? Que te valorize, que te ame, entendeu? E eu acho que seria isso, assim. Seria isso. Olha, pessoal, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Victoria, você tem quantos anos? 23? 23. Você tá bem madura, parabéns, de Obrigada. verdade, parabéns mesmo. Olha, 23 deixa aí anos. nos comentários aí, pessoal, o que vocês acham? Madura muito madura. Olha, é muito legal porque nessa idade, gente, eu era tão imaturo, eu só faltava olhar assim, ó. Só faltava fazer isso, porque era um completo... E olha que eu já era pai e era casado, mas com 23 anos era um completo idiota. Olha, parabéns. E olha, nós estamos chegando aqui ao final do nosso vídeo. Eu vou fazer aqui a pergunta para ela, que é a pergunta aí da nossa série. Victoria, fala pra gente aí, conta pra gente qual é o real valor do dólar. O que é o real valor do dólar? É muito bom ganhar dólar, é muito bom estar nos Estados Unidos. Mas qual é o preço que você paga hoje por estar aqui, por ter esse dólar? Aí você já pode falar em relação a trabalho, em relação a isso tudo. Ok, eu acho que o preço do dólar,
é muito, muito caro. Porque, olha só, sim, a gente, tipo, trabalha, a gente consegue conquistar as coisas com mais facilidade, não rápido e não fácil, porque Exato. eu não entendo como tem pessoas que ficam colocando como se aqui fosse tudo muito, muito fácil, muito fácil, e aqui não é. As coisas não funcionam desse jeito, meu filho, não funciona. Tipo assim, eu tô aqui, né, graças a Deus eu tenho a minha mãe, então querendo ou não, eu tô com alguém na minha família, mas eu tô perdendo o crescimento dos meus irmãos. Que hoje eu acho que, tipo assim, se eu visse ele, porque criança cresce rápido, né? Então, às vezes, quando a gente vai ver uma criança, a gente fica, meu Deus do céu, como cresceu, como que tá fazendo coisas que eu nem imaginava que tá fazendo. A questão da vivência com meu pai, vendo meu pai envelhecer de longe, né? E aí ver eles passando por momentos bons e você fica, nossa, poxa, eu queria tanto estar lá para poder estar vivendo essa situação com eles, poxa, eu queria tanto estar abraçando, tá? Por exemplo, hoje a gente está aqui conversando nesse parque, aí eu já fico imaginando, nossa, meus irmãos ia se acabar nesse parque aqui, eles estão. E olha, a gente lá. nem pode demorar, porque daqui a 20 minutos eu tenho que trabalhar, eu tenho uma aula para dar, né? Aham. Pra vocês que não sabem, eu sou personal trainer aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, eu tenho que trabalhar. Uma pergunta. Hoje é domingão. Você tá de folga? Não. Esse negócio de finais de semana, de sexto, não, aqui não existe esse negócio de sexto, não. Sextou! Não, aqui não tem isso, não tem. Tipo assim, eu vejo, por exemplo, porque aqui, se você ficar uma semana doente ou uma semana sem trabalhar por algum motivo, parece que já acumula muita coisa, assim, parece que já acontece aqui, parece que literalmente gira, sabe? Realmente vira uma bola de neve, gente. Realmente uma bola de neve. Então... E outra coisa também que me assustou muito aqui foi a questão do trabalho, gente. Aqui, cara, quando você é imigrante, meio que todo mundo chega e trabalha em subemprego. Não tem esse negócio da pessoa chegar já, tipo assim, já de boa, não. Já chega tudo em subemprego. Então a gente trabalha, tipo, às vezes 10, 12 horas. Tem gente que trabalha 15 horas, tipo assim... Sabe, às vezes 5 dias por semana. Eu já trabalhei 16 horas, 7 dias por semana em um momento da minha vida. Eu já contei isso em vídeos no canal, no momento que eu dormi. Eu vivi, né, durante 1 ano e 10 meses dentro do carro. Eu tenho um vídeo aí no canal falando sobre isso. Aí, Vitória, realmente é muito difícil, mas vamos lá. Eu sei que nesse momento tem pessoas que estão assistindo que vão falar assim... Ué, mas se tá ruim, por que você não volta pro Brasil? Não volto não, porque por mais que aqui esteja ruim, esse ruim daqui ainda é melhor do que a situação que eu vivia no Brasil, entende? Tá, apesar de você estar pagando esse preço do dólar, você tá colocando um preço a longo prazo para você. Você sabe que você vai pagar esse preço, mas... mais à frente você vai fazer o quê? Tentar recuperar esse tempo perdido? Seria isso? Com certeza. Eu espero, Victória, que você consiga. Agora quem tá falando isso pra você aqui é um homem mais velho, é um homem que, já tô 6 anos aqui, eu já morei em outros países, então eu tô longe, basicamente, dos meus filhos, né? Dos meus amigos, difícil. da minha mãe, pai, convívio há um tempo. Eu posso dizer, a gente não recupera nada. Nada. Na vida, o que passou e passou. Você vai ter novos momentos com a sua família, mas os momentos que passaram, eles passaram. Eu sinto muito em jogar esse balde de água fria em você, mas é a experiência de uma pessoa mais velha. Não é para te desmotivar, não. Não, sim. Eu te dou super apoio, continua mesmo. Brasil hoje tá muito difícil de se viver. Você conseguiu essa oportunidade? Agarrou? Agarrei. E tô aqui. Isso aí. Fique firme nela, porque muitas pessoas acabam frouxando a corda e falando assim, não dá mais pra mim. Eu vou voltar pro Brasil. E, Victória, muito obrigado aí por você dividir, né, não, gente? Dividir a história dela aí com a gente. Uma história muito bonita, muito legal. E olha, cuidado, hein? Menina, minha 6 meses casou, rapaz. Menina acelerada. Ela é acelerada, hein, gente? Eu sou intensa, sou escorpiana. Mas, parabéns, Victória. É isso aí. Eu vi aqui que você é uma mulher, se tornou sim uma mulher muito madura. Graças Hoje a Deus. você, apesar dos
Erros e acertos, é assim mesmo, o jovem ele tá aí para errar, você tem tempo de estar errando e acertando, mas eu percebi que você, com 23 anos, tá muito madura, e ó, isso é muito difícil. Graças a Deus. Olha lá, dá um tchauzinho lá pro pessoal. Tchau, gente, foi um prazer estar aqui, foi um prazer contar um pouquinho da minha história. E é isso aí, pessoal. Lembrando que nesse canal eu falo sobre a vida real aqui nos Estados Unidos e toda semana eu vou estar recebendo aí um imigrante contando a sua história real de vida aqui nos Estados Unidos e dizendo pra gente qual é o real valor do dólar na sua vida, porque para cada imigrante aqui nos Estados Unidos existe um valor a se pagar e todos nós estamos pagando, valeu? Ó, até o próximo vídeo. Fui!